Olá, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de aperfeiçoamento para educadores, curso intitulado Bíblia na Cultura e Educação Cristã. Eu sou o pastor Elmer Mendes e vou lecionar mais esta aula com muita alegria a todos vocês. Vamos fazer uma oração para iniciarmos esta aula. Pai querido, nos reunimos aqui em respeito e em adoração ao Teu santo nome. Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Queremos o Teu nome engrandecer. E também pedimos que o Senhor nos abençoe, trazendo luz, entendimento, discernimento. Quando estudamos a Tua palavra, queremos aprender mais do Senhor. E pedimos que o Senhor conduza-nos no ensino, no aprendizado a cada dia. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre algo relacionado à Bíblia, à cultura e educação, mas em um contexto não tão, assim, talvez legal, não tão, algo que nem deveria fazer parte da cultura, né, da igreja. Mas é importante, nós estamos aqui para isso, né, para tratarmos sobre Bíblia na cultura e educação cristã. E então nós vamos falar sobre a leitura da Bíblia. E esta aula então é sobre versículos isolados. Quem nunca utilizou versículos isolados? Ou seja, quando você pega um versículo e cita para dar embasamento, ou seja, fundamento aos seus argumentos. Às vezes, sem se perguntar, faz sentido? Esse versículo fala exatamente sobre isso? É esta a mensagem deste texto? Para que possamos ter esse olhar clínico na leitura da Bíblia, saudável na leitura da Bíblia, então é preciso olhar o que está no entorno deste versículo. Ou seja, só o versículo isolado não é suficiente para dar embasamento se esse versículo estiver fora do contexto. E se não for nada, absolutamente nada disso que esse versículo quer dizer. Acredito que talvez todos aqui também já sofreram isso. Não falando agora não sobre versículo, não sobre Bíblia, mas falando sobre conversas. Acredito que quase todos também já sofreu isso. Quando alguém diz assim: ah, mas tal pessoa disse isso. Então está aqui comigo, né, na transmissão, o presbítero Luiz. Dá um exemplo aqui, utilizando então o presbítero Luiz. Ah, mas o presbítero Luiz falou isso, ele disse isso. Aí o presbítero Luiz vai dizer: olha, não foi bem assim, você não entendeu tudo o que eu disse, pegou só uma coisa, uma frase do que eu disse. Já aconteceu com você também, com certeza. Alguém fez uma leitura do que você falou, mas só de uma frase do que você disse. Dá um outro exemplo. Esses dias eu estava pregando e então comecei a pregar sobre orar a respeito daquilo, porque isso é ter fé, né? Orar a respeito daquilo que você ainda não está vivendo, mas você está buscando isso em Deus. Então você começa a orar. E aí na ocasião do sermão, eu falei sobre, por exemplo, orar
pelo casamento, o jovem solteiro orar pelo casamento. E talvez o jovem nem conheça ainda a esposa, nem foi apresentada, nem sabe quem é. Mas como é futuro e tudo está diante de Deus, então comece a orar pela sua esposa. Mas na pregação eu também disse que não é só para o casamento, porque às vezes o jovem, ele é celibatário, ele é celibato. E a Bíblia diz sobre o celibato. E o mundo atual faz uma projeção, como se a pessoa decidiu viver sozinha, sem se casar, não sozinha na vida, porque a pessoa tem família, tem amigos, tem igreja, mas sozinha, sem se casar, a pessoa vai ser infeliz. Então o mundo tem esse critério, mas não é o critério bíblico. Pelo princípio bíblico, é possível a pessoa ser celibato, ou seja, decidir não se casar e não ter nenhum envolvimento de relacionamento com outra pessoa e ser feliz e ter a vida dedicada exclusivamente a Deus e ser extremamente feliz e abençoada. A Bíblia diz sobre isso. Mas se a pessoa não suporta, se não ela não tem esse dom de celibato, ela tem que casar. Se ela não casou, comece a orar sobre o futuro e peça que Deus, desde já, o abençoe e que possa ajudá-lo a tomar as melhores decisões com sabedoria. Então eu entreguei a mensagem desta maneira. No final do culto, eu tenho o costume de ir lá para a porta do templo. Então, estava saindo a mãe e o filho. Estavam saindo da igreja. A mãe disse: "Tá vendo, pastor? Foi o que o senhor pregou hoje. Meu filho tem que começar a orar para Deus preparar uma esposa." E eu, de fato, tinha pregado isso. E aí o filho disse: "Tá vendo, pastor? Foi o que o senhor pregou hoje. E se eu tiver o dom do celibato?" Foi exatamente isso que eu preguei também. Então, quando se pega um trecho, você pode tentar embasar o seu discurso, fundamentar o seu discurso. Isso acontece com a Bíblia todos os dias. Pessoas lendo pequenos trechos e falando: "Tá vendo, Deus?" Eu não estou fazendo comparação nenhuma, né? Jamais. Eu sou um pregador do Evangelho. A palavra da verdade é o Evangelho. É Cristo, é a mensagem, é a Bíblia. Mas apenas estou ilustrando, não estou fazendo nenhum tipo de comparação. Mas nós fazemos isso. Eu já fiz isso também. Olha, Deus, olha o que a tua palavra diz. E aí Deus, foi isso mesmo. Dá uma lida no entorno. Lê um pouquinho antes, lê um pouquinho depois. Veja se na totalidade é exatamente isso ou você está com as inclinações do seu coração para pegar aquilo que é um benefício para você, apenas isso. Ao longo do tempo, é preciso que nós avancemos na maturidade da leitura da Bíblia. Durante muito tempo, nós lemos Bíblia só como caixinhas de promessa. Então, porque é muito melhor para o nosso desejo, para o nosso ego, ler só o que Deus prometeu. E não ler a disciplina, por exemplo, a exortação, por exemplo. E não ler quando a Bíblia nos corrige. Ler só as promessas é muito melhor. É muito melhor do que ler algum puxão de orelha, alguma chamada de atenção. Na cultura da leitura da Bíblia, ao longo dos anos, vem se arrastando essa cultura. Por isso que eu disse que não é tão boa assim. Porque a cultura de ler versículos isolados não é saudável. Já dizia os biblistas, né? Ler um texto fora do contexto cria um pretexto. E tem muita gente ainda até hoje criando pretextos, argumentos, porque leu um texto fora do contexto. A Bíblia é para ser lida livros inteiros, porque você vai, de uma forma melhor, ter compreensão daquilo que está sendo falado e sempre buscando o discernimento. E a própria Bíblia diz isso, que se nós não temos sabedoria,
que nós possamos buscar a Deus, que Ele dá a sabedoria. Livremente Ele dá, Ele concede a sabedoria. Eu vou iniciar aqui dando, então, 2 exemplos. Um do Antigo Testamento, de leituras de livros. Um do Antigo Testamento, outro do Novo Testamento. Do Antigo Testamento, eu escolhi aqui, então, o livro de Eclesiastes. Eclesiastes é um livro escrito por Salomão. Historicamente é chamado de livro da velhice, ou seja, Salomão, já velho, idoso, decidiu escrever o Eclesiastes para falar sobre o sentido da vida. O propósito do livro é esse. É um livro que tem 12 capítulos. E por que nós sabemos que foi Salomão, a autoria é dada a Salomão? Porque é o que diz aqui o capítulo 1, versículo 1, palavras do pregador. Esse é o significado de Eclesiastes. Eclesiastes significa pregador. No hebraico é Kohelet, o pregador. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Então a autoria é dada a Salomão por causa desse versículo 1. Versículo 2, vaidade de vaidade, diz o Kohelet, diz o Eclesiastes, diz o pregador. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com o que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta, o sol se põe e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. E assim vai seguindo, o texto vai dizendo. E nesse primeiro capítulo, e no capítulo 2, tudo é vaidade. Se você ler o capítulo 1 e o capítulo 2, você vai ver como diz aqui, o versículo 2. Tudo é vaidade. Aqui vaidade não é sobre a roupa que você está vestindo, seu cabelo está penteado, sua maquiagem, seus ornamentos, brincos, pulseiras. Não está dizendo disso. Essa palavra vaidade significa coisas inúteis, vão. Ou seja, o pregador aqui, o Eclesiastes, está dizendo tudo é inútil debaixo do sol, tudo é vaidade. E aí ele vai, a partir da sua experiência, narrando as vaidades, ele vai dizer que as riquezas é inútil, as riquezas são inúteis, não presta para nada, não tem proveito nenhum, é tudo vaidade. A sabedoria, até a sabedoria ele diz que é vaidade. O trabalhar é pura vaidade, é tudo inútil. Se alimentar, dormir, fazer amizade, tudo é inútil. Ou seja, se uma pessoa lê só o capítulo 1 ou o capítulo 2, ela pode até entrar em uma depressão, porque nada tem sentido, nada presta, nada é útil, tudo é inútil. Mas aí, como você lê a maneira correta a Bíblia, você avança, você vai para o capítulo 3. Aí no capítulo 3 já muda. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aqui já fazer uma observação. Que muitas pessoas parece que encolhem o versículo, né? Alguns versículos encolhem, outros versículos expandem. Então aqui tem muitas pessoas, a Bíblia não fala que há tempo para tudo debaixo do céu, há tempo para todas as coisas. Não. Há tempo, olha só o que está dizendo, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Todo propósito. O cristão, quem teme a Deus, quem conhece a Deus, quem obedece a Deus, vive um propósito. Então ele entende isso. E aí há tempo para todo propósito debaixo do céu. Mas que propósito que você está dizendo?
Aí tem há uma lista aqui de propósito. Nascer e morrer é propósito. Plantar e arrancar o que plantou é propósito. Matar e curar, derrubar e construir, chorar e rir, e assim vai indo. Para tudo há, debaixo do céu, um propósito em Deus. Então, aqui também, esse tempo aqui, porque na Bíblia fala de 2 tempos, né? 2 tipos de tempo. Um seria o tempo cronológico e outro seria o tempo, o kairos. Um é o cronos, o outro é o kairos. O cronos é ontem, amanhã, semana que vem, ano passado. Isso é cronologia. Kairos é o tempo de Deus. Ou seja, é entender que Deus é o Senhor do tempo e para tudo Ele tem o tempo, um propósito determinado. E aí nós conseguimos viver de uma maneira mais em Deus os seus propósitos. Quando você está lendo Eclesiastes, começou a ler o capítulo 3, já mudou. Aí você vai para o capítulo 4, aí já começa a dizer sobre as tribulações da vida. Conta a história de um homem que estava sozinho, um homem que trabalhava, juntava dinheiro, e em determinado momento ele pensou, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu sou sozinho. E aí então entra uma terceira pessoa e um dos versículos mais usados para casamento, além da segunda pessoa, a terceira, porque um cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Então quando você compartilha a sua vida com alguém, eu, ela e Deus, eu encontro sentido na vida também quando eu compartilho ela com o outro. E assim o livro vai, então, traçando um caminho sobre o sentido, o verdadeiro sentido da vida, com conselhos, com orientações. Quando chega no capítulo 12, as riquezas, elas já não são inúteis, desde que se você viva um propósito, o trabalho, as amizades, o comer, o dormir, o acordar, a sabedoria, tudo isso já não é mais vaidade. Desde que o princípio seja, como diz no capítulo 12, a conclusão de tudo o que se tem ouvido capítulo 12, versículo 13. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Então a conclusão já dá sentido para tudo, desde que você tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Então veja, se eu fico lendo um versículo ou outro isolado, eu vou pegando pequenos trechinhos ali e não entendo o real significado do livro, da mensagem que está sendo transmitida. Se nós formos para o Novo Testamento, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, é um texto, né, que nós lemos uma parte dele no culto da ceia. Só que na outra parte há uma controvérsia que nós não lemos, né, quando diz para as mulheres usarem o véu. Então, diz para que a mulher não fique com a cabeça descoberta, e que ela deve, então, usar o véu. Isso está aqui no capítulo 11 de 1 Coríntios, a partir do versículo 2 até o versículo 16. Mas se eu pego apenas um versículo, eu posso criar um ensinamento e dizer, é obrigatório, as mulheres têm que usar o véu. Se eu pego só um versículo. Mas se eu leio o versículo antes, o versículo depois, eu entendo claramente que essa questão do uso do véu era para um momento
em específico, que as mulheres estavam com a cabeça raspada. E até então o cabelo crescer, elas deveriam usar o véu. Depois que o cabelo crescer, não precisavam mais usar o véu. Então veja o que diz o versículo 5, 1 Coríntios 11, 5. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse raspada. Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se é vergonhoso para a mulher cortar, rente ou rapar o cabelo, que ela cubra a cabeça. Porque o homem não deve cobrir a cabeça, porque ele é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Aqui no caso de 1 Coríntios, além de ler 1 Coríntios, o livro, nós deveríamos também ler Atos dos Apóstolos. Porque lá em Atos dos Apóstolos, explica como a igreja chegou na cidade de Corinto. Como foi? O que aconteceu para que a igreja pudesse ter sucesso e alcançasse pessoas ali na igreja de Corinto. O evangelho chegou e muitas pessoas se converteram e dezenas de mulheres que eram seguidoras de Diana. Em Corinto tinha o templo da deusa Diana, e essas mulheres que eram seguidoras da deusa Diana começaram a vir para a igreja e se converteram a Cristo. O que acontecia é que nos rituais lá do templo da deusa Diana, que é a mesma deusa Afrodite para os gregos, Diana para os romanos, é a mesma deusa. Nos rituais do templo da deusa Diana, essas mulheres raspavam a cabeça, não só a cabeça, elas raspavam todo o corpo. Então não tinha pelo, não podia ter pelo, sobrancelha, tiravam todo o pelo do corpo. E essas mulheres agora, com o evangelho, alcançando a cidade de Corinto, que já tinha um grande número, uma tradição religiosa enorme em torno da deusa Diana e do templo de Diana, lá na cidade de Corinto, essas mulheres se converteram, agora elas estão na igreja. Elas fazem parte da igreja. E aí o apóstolo Paulo precisa agora orientá-las, para que elas não sejam confundidas com seguidoras da Diana, porque agora elas são de Cristo, elas pertencem a Cristo. Então que elas colocassem o véu, porque o cabelo, a cabeça estava raspada. Mas tinha ficado bem claro que o cabelo é o véu da mulher. O apóstolo Paulo já tinha explicado isso, que o cabelo é o véu da mulher. Então, mas se a cabeça está raspada, deve colocar o véu até que o cabelo cresça, porque o cabelo é o véu da mulher. Então, quando você lê um versículo isolado, você pode criar um entendimento e até mesmo uma tradição, um costume. E isso não representar de fato o que a Bíblia diz, qual é a mensagem daquele livro, né, para que vocês possam seguir. Então, veja que um versículo isolado pode levar para vários entendimentos, né? Seguindo aqui, esses dois livros, um do Antigo, outro do Novo Testamento, como referência. Mas veja que há vários outros versículos isolados. Agora, não falando necessariamente sobre um livro, porque se você teria que entender Eclesiastes, para você não ficar com um entendimento errado sobre o sentido da vida, você precisaria entender a dinâmica de 1 e 2 Coríntios e de Atos dos Apóstolos, para você não ficar com o ensinamento errado. Tem muitos outros versículos que são isolados e que nós utilizamos, né?
de forma assim, muitas das vezes a reveria. E eu vou então citar aqui para vocês alguns desses versículos. Vou começar com um versículo aqui do livro de Filipenses. Então vamos lá, Filipenses, capítulo 3. Filipenses capítulo 3 diz assim: quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é problema para mim, e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Veja que Paulo está passando por isso, né? Ou seja, pessoas que pegam trechos do que Jesus falava e ainda fazendo a circuncisão, fazendo coisas antigas que não eram para fazer mais. Então, cuidado com os maus obreiros e com as falsas circuncisões, porque não é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne, é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. E quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, o Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e considero como lixo para ganhar a Cristo. E se achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé, a justiça que procede de Deus baseada na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da ressurreição. É isso que ele está dizendo, o que eu quero. Tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar com ele na sua morte, como ele na sua morte. Para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aí vem, novamente, olha como Paulo linka a questão de não ser um mau obreiro, de não fazer citação errada fora de contexto, porque tinha gente fazendo isso no que diz respeito à circuncisão. E olha como ele linka isso à maturidade, que eu acabei de dizer. Pois que somos maduros, todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre vocês, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está naquilo de que
deviam se envergonhar, visto que só pensam coisas terrenas. Pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do seu poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa. Meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Então veja que aqui o apóstolo Paulo liga tudo isso à maturidade, a discernimento. Tem um discernimento, tem uma maneira de pensar, argumentos contra aqueles que tentam usar de uma coisa isolada para tentar aplicar hoje. Tenham argumentos. Cuidado, a palavra é usada aqui, cuidado. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Palavra usada aqui repetidamente. Cuidado, cuidado e cuidado. E depois ele diz sobre maturidade. Todos, pois, que somos maduros na fé, no modo de pensar, no modo de agir. Então, e veja que ele até utiliza aqui, a questão do passado, O modo de pensar ficou para trás, aquelas tradições, aquilo que eu seguia. Em Cristo eu fui liberto de tudo isso. E agora, eu devo, de fato, aquilo que era terrível e eu costumava fazer, eu devo abandonar isso e seguir para o meu alvo, que é Cristo. Então veja que nós temos um texto-chave para nós falarmos sobre a importância de ter maturidade para olhar para esses textos e avaliar e fazer a leitura correta com maturidade e com cuidado no que diz respeito à leitura e à interpretação da Bíblia. Um outro texto está em Atos, capítulo 17. Atos 17 fala de um povo. E esse povo também, eles foram alcançados pelo apóstolo Paulo. E a partir do versículo 10, então, diz que Paulo e Silas estavam em Bereia. E diz, e logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegando, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram, de fato, assim. Com isso, muitos deles creram. Mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia foram lá agitar e perturbar o povo. Então os irmãos fizeram com que Paulo fosse imediatamente para os lados do mar. Porém Silas e Timóteo continuaram em Bereia. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que fossem encontrá-lo mais depressa possível. Então, veja aqui. O pessoal de Bereia, diz aqui a Bíblia, que eles eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Por que eles eram mais nobres? Porque receberam a palavra com toda avidez. Ou seja,
eles examinaram as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato como estava sendo pregada, como estava sendo ensinada. Então, aqui quando diz, né, sobre mais nobres, também você pode pensar aí em mais generosos, mais educados nas coisas de Deus. Então, eles receberam a palavra com avidez. Que o que é avidez? Avidez é um cuidado que a pessoa tem em busca da verdade, para ver se era realmente compatível com aquilo que estava escrito. Então, e quem estava pregando lá? Paulo. Paulo, às vezes, só pelo nome você não... Não, olha, o apóstolo Paulo está pregando, não vamos nem consultar, não. É isso mesmo. Não importa se quem esteja pregando, é importante você consultar, examinar, ver se é isso mesmo que está escrito. E o pessoal de Bereia foi esse povo que nos deu esse exemplo. Eles eram nobres, educados, vendo sempre se tem compatibilidade com a mensagem de Deus, com aquilo que Deus fala, fazendo avaliação, examinando para ver exatamente se era isso que estava escrito. Paulo e Silas ali todo o tempo sendo examinados com aquilo que eles falavam, para ver se tinha coerência com a palavra, com o evangelho que estavam sendo pregado ali. E dali Paulo então foi para Atenas e pregou lá também em Atenas. Então veja aqui, meus irmãos, a importância de você ter uma leitura correta, né? Uma leitura adequada da Bíblia, de você não fazer leituras equivocadas. E aí, talvez você possa até pensar, mas não é tão simples assim, ainda tem aquela questão, né, que muitos pregadores falam sobre o tal do emitir juízo. Então, às vezes eu ouço alguma coisa, não sei de fato se é de Deus, mas eu posso emitir, eu tenho essa autoridade para emitir algum tipo de parecer. Nós estamos vivendo um tempo bem difícil, que as pessoas não aceitam a verdade, né? E a Bíblia fala exatamente sobre esses dias, né? Então aqui, em Timóteo, fala exatamente sobre isso. Segundo Timóteo 4, diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá tempo, nós estamos vivendo tempos assim, virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Então nós estamos vivendo dias assim, que pessoas estão escolhendo quem ela vai ouvir, e essa escolha é com base, me agrada o meu ego, não vai me confrontar. Eles estão escolhendo quem vai escolher, quem vai ouvir, quem eles vão ouvir. Mas nós, educadores, temos que falar a verdade, temos que apresentar a palavra, temos que educar o povo, temos que ensinar o povo como ler a Bíblia corretamente, como discernir, como examinar as Escrituras. Então, essa é uma responsabilidade nossa, para mudar a cultura,
A cultura, eu acredito que a gente está conseguindo mudar ao longo dos anos. De não ter mais só caixinha de promessa, de não ficar só usando versículos isolados, mas leitura saudável, leitura profunda, meditação no que diz respeito à Bíblia Sagrada. Então, para finalizar aqui, eu queria citar um outro texto que é muito usado também nos versículos isolados. E muito por causa desse momento que nós estamos vivendo, onde as pessoas não aceitam repreensão, não aceitam correção, não aceitam ouvir a verdade. Elas tampam o ouvido para a verdade, mas coçam os ouvidos para serem enganados, para ouvir a mentira. E aí uma das mentiras que as pessoas falam é quando você repreende alguém, ela leva para o discurso de que você está julgando ela. Olha, não pode me julgar não, quem é você para me julgar? A própria Bíblia diz, não julgueis para não ser julgados. Pois bem, Mateus 7:1, fora de contexto, em uma cultura plural, em uma cultura onde a verdade é relativa, aonde tolera o pecado, mas não tolera repreensão, correção. Então, Mateus 7:1 isolado é um prato cheio para a pessoa ficar usando, para que, olha, ninguém pode me criticar, ninguém pode falar das minhas falhas, ninguém fala do meu estilo de vida, a maneira que eu vivo. Não me julgue. Quem somos nós para julgar as outras pessoas? Até determinados pregadores adotaram isso também. Fora do contexto é isso. Fora do contexto, um versículo isolado. Dentro do contexto, vamos aos versos 3, por exemplo. Porque vocês vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara a trave que está no seu próprio. Ou como você dirá ao seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho quando você tem uma trave no seu próprio. Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então eu posso tirar o cisco do olho do meu irmão? Lógico, desde que eu não seja um hipócrita. Eu posso tirar o cisco, é o que Jesus disse. Se não, Jesus estava falando, você não pode jamais, nunca você pode tirar o cisco. Não seja hipócrita. Tire primeiro a trave do seu olho, e aí sim você vai poder julgar e tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, veja que quando nós abordamos primeiro as questões da nossa própria vida, essa é a trave no nosso olho. Não vou ter problema nenhum para tirar o cisco do olho do irmão. Eu não estou abordando só uma coisa da sua vida. Esta é uma coisa também da minha vida. Então, o verso 5, ele indica isso. Que uma vez que nós colocamos a nossa própria casa, a nossa própria vida em ordem, aí nós não seremos hipócritas. Nós estamos habilitados para ajudar outra pessoa a resolver também os problemas. Ou seja, nós devemos ter cuidado para não nos comportar como acusadores, aí sim. Não julgueis para não ser julgado. Mas espera aí, eu não estou te acusando de nada. Eu só estou vendo algo, emitindo juízo sobre algo que está acontecendo. E que eu também já passei por isso. E que eu também estou susceptível a isso. Eu não estou colocando como melhor do que você. Mas eu estou te exortando em algo para te corrigir. Acusar é uma coisa, julgar é outra. Então, nós devemos sim estar envolvidos com humildade para ajudar as outras pessoas, para resolver problemas. Julgar é isso. Ajudar a resolver, não acusar. Não demonizar ou dizer que aquela pessoa não é nada ou que ela já acusar ela ou emitir um juízo final que ela vai para o inferno. Não. Não é isso o papel do cristão. Não é um acusador e nem emite juízo final. Mas sim,
Se você está colocando a sua casa em ordem, você pode ajudar o outro. O versículo 5 deixou isso bem claro aqui, a não ser que seja mera hipocrisia fazer com o outro o que você não faz com você, né? Mais uma vez, você tratando também aquilo que está no seu olho, na sua vida, você pode sim ajudar a outra pessoa a tratar também estas questões. Então, é basicamente isso, meus irmãos. A lição aqui, principal, é que nós possamos ter um olhar mais cuidadoso das Escrituras, sabe? Nós estamos falando aqui com educadores, com pessoas que têm a Bíblia como principal ferramenta de ensino, como conteúdo, área de aprendizagem, da qual ela ensina. Nós estamos falando com vocês, os educadores da igreja. Pessoas que estão totalmente voltados e inclinados ao estudo e ao aperfeiçoamento das Sagradas Escrituras. Então, eduque, ajude a igreja a ser educada. Ajude a igreja, peça uma oportunidade num culto de domingo e fala: irmãos, com toda a humildade, eu quero orientar vocês como ler a Bíblia de uma forma correta. Peça uma oportunidade no domingo para o dirigente da congregação e em 5 minutos oriente essa pessoa. Leia os livros inteiros, leia o livro do início ao fim, você vai ter melhor compreensão. Leia em oração, busque discernimento. Se alguma coisa ficou em dúvida, procure um professor da escola bíblica, venha para a escola bíblica aprender. Esta é a dinâmica de que nós precisamos definitivamente deixar a cultura de leitura da Bíblia errada e passar para a cultura correta, saudável da leitura da Bíblia. E não tenha também nenhum problema no que diz respeito a alguém estar pregando e você examinando, e você olhando, e você verificando. Não tem nenhum problema. Com humildade, anote, faça observações para você mesmo, compreenda melhor aquilo que está sendo pregado. Amém? Deus abençoe todos vocês. Estamos encerrando a nossa aula de hoje. Um abraço a todos. Foi muito bom ter vocês aqui até agora, né, nessa aula. E até a próxima aula, então, do nosso curso de aperfeiçoamento Bíblia na Cultura e Educação Cristã. Um abraço a todos. Continuem firmes e animados no propósito de Deus para a sua vida.